Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo de comunicação oral e escrita, tá? Então, nós vamos ver bastante sobre comunicação, sobre formas de comunicação e vamos entrar na parte escrita realmente do português, que é gramática, regrinhas, né? Produção de texto, por isso que a gente já vinha nos outros módulos também treinando um pouquinho, certo? Pessoal, nesse módulo nós vamos usar bastante a apostila que vocês receberam, né? Que é essa apostila aqui. Então, quem não pegou ainda a apostila, se puder, por favor, fazer o favor de pegar, porque a gente vai estar usando a apostila e também o caderno. E os exercícios que eu vou estar passando para vocês na apostila, vocês vão responder direto na apostila e vão me mandar a foto ali da resposta na apostila, ok? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre comunicação. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre comunicação. Os objetivos desse módulo é refletir sobre os aspectos culturais da linguagem oral e da linguagem escrita, compreender os processos de leitura, escrita e interpretação de texto. Nós vamos bater bastante nessa tecla de interpretação de texto. Revisar e ampliar o conhecimento sobre gramática aplicada e ortografia. Então, a escrita correta das palavras, acentuação, pontuação. E conhecer sobre estrutura textual, textos técnicos e textos não técnicos. Também a prof vai passar para vocês algumas dicas de como a gente pode escrever melhor, de como a gente pode produzir textos que tenham realmente informação, que vão fazer diferença na hora que alguém for ler, tá bom? Que isso é muito importante também. Outra coisa que eu já vou pedindo para vocês, pessoal, é o seguinte: quem aqui gosta de ler? Talvez não muita gente. E os meios tecnológicos, eles vieram também, eles vieram trazendo muita coisa boa, mas por outro lado, eles vieram trazendo também substituindo, né, o tempo que nós tínhamos livres, que a gente poderia, por exemplo, ler um bom livro, a tecnologia fez com que esse tempo fosse ocupado na frente do computador, na frente do celular, numa rede social, num jogo, enfim. Mas, pessoal, a dica maior que eu tenho para vocês é justamente sobre leitura. Quem lê, escreve bem. Por quê? Porque toda vez que eu leio, eu estou armazenando conhecimento, palavras, ideias, né? Eu estou renovando lá dentro do meu cérebro o conteúdo que eu tenho. Então, eu vou saber estruturar uma frase melhor, eu vou conseguir fazer parágrafos, né? Daqui a pouco com uma linguagem melhor. Fora todo o conteúdo que realmente de vocabulário que a gente acaba adquirindo. Então, eu desafio vocês, hoje é o primeiro dia dessa aula, eu desafio vocês a ler pelo menos um livro, não importa qual livro vocês vão ler. Quem gosta de ler gibi, pode ler gibi, leia mais do que um. Quem gosta de ler artigos diferenciados, enfim. Eu quero que vocês leiam nesses 13 dias, esse módulo tem 13 dias. Eu vou desafiar vocês a ler pelo menos um livro nesses 13 dias. Quando a gente chegar lá no último encontro, nós vamos fazer uma aula online aqui, ao vivo, e cada um de vocês vai falar qual livro leu e sobre o que era o livro. Vocês vão contar um pouquinho desse livro para mim. Então, pessoal, quem gosta de ler, ótimo, maravilha. Quem não gosta, eu vou pedir para se esforçar nesses 13 dias e ler um livro. Como eu falei, da escolha de vocês, do assunto de vocês, a leitura ela tem que ser prazerosa, a gente tem que ler coisas que a gente gosta. Então, procurem fazer isso, eu desafio vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que é comunicação? Primeiro, comunicação é a forma como trocamos informações, sentimentos e experiências em nossas vidas. Nós fazemos isso por meio de palavras, por meio de gestos, expressões corporais, né, com o meu rosto,
com a estrutura do meu corpo e com desenhos, né? E outras formas também de comunicação. Pessoal, a comunicação não é somente a fala entre uma ou duas pessoas, mas é todo tipo de sentimento envolvido. A minha expressão facial, a minha expressão corporal, ela fala muito mais do que talvez as palavras que eu queira falar, as palavras que vão sair da minha boca. Por exemplo, quem se conhece bem já sabe se a pessoa está triste, aborrecida, magoada, só de olhar a pessoa. Eu não preciso falar que eu estou magoada, que eu estou feliz, que eu estou preocupada. Mas as pessoas que me conhecem, pelo meu jeito, pelo jeito que está o meu rosto, pelo jeito que eu me comporto, só de me olhar já podem perceber que talvez não esteja alguma coisa muito certa com aquela pessoa. E isso é uma comunicação, é uma forma de comunicação. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de cada coisa. Desde a nossa oratória, né? Da nossa produção textual, de como a gente tem que também segurar o nosso corpo, segurar as nossas expressões, para que a gente transmita realmente aquilo que a gente quer transmitir, ok? É muito, muito importante a gente começar a tomar cuidado também, que às vezes a gente fala alguma coisa, mas o nosso corpo diz outra totalmente diferente, ok? Então, o ato de se comunicar, ele ocorre basicamente entre um emissor, que é quem fala ou quem escreve, da onde sai a comunicação, e de um receptor, que é quem ouve ou quem lê aquela informação. Pode ter mais de um emissor? Pode. Pode ter mais de um receptor? Pode. Tá? Mas o ato de se comunicar precisa ter pelo menos um de cada, um emissor e um receptor. Alguém que fala e outro que escuta. Alguém que escreve e outro que lê. A boa comunicação é importante para a nossa vida pessoal e profissional. Não sei qual vai ser a profissão que vocês vão escolher para a vida de vocês, mas uma coisa é certa, pessoal: a comunicação ela é a base para qualquer profissão. Não sei se vai ser uma engenharia, se vai ser uma contabilidade, se você não vai fazer faculdade, você quer fazer um curso técnico, se você também não vai fazer um curso técnico, você vai só trabalhar, não interessa. A comunicação ela é a base de qualquer profissão, de qualquer profissional, ok? Aprender a se comunicar melhor significa criar condições de aprender mais e se tornar melhor como pessoa e como profissional. Então, nós temos que forçar a nossa comunicação, nós temos que expressar aquilo que a gente está sentindo, seja por palavras, seja por textos. Por isso que durante esse período que a gente está tendo essas aulas, pessoal, a prof deu muita produção de texto, porque justamente eu quero ver vocês nos textos. Eu quero que vocês, já que a gente não pode se ver e eu não posso ouvir vocês, e a gente não pode trocar essa comunicação dessa forma, eu quero que vocês expressem aquilo nos trabalhos que vocês fazem, ok? Então, é muito importante esse ato da gente se comunicar. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem comunicação? Vocês já imaginaram, pessoal? Pois hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito fácil. Eu quero me comunicar com alguém nesse período de pandemia, que a gente não pode se ver, que a gente não pode se reunir. Eu tenho, por exemplo, o WhatsApp. Poxa, eu posso falar com minha família, eu posso falar com os meus amigos, a gente pode se reunir, a gente pode fazer chamada de vídeo. Só que isso acontece há pouco tempo. Apesar de vocês serem uma geração que já nasceu com um grupo de WhatsApp, já nasceu se comunicando, há uns 15 anos atrás, pessoal, o celular que existia na época, ele somente fazia ligação. Então, realmente, se a gente quisesse falar com alguém, teria que ser em forma de ligação, ou você teria que ir até a casa da pessoa, né? Você teria que encontrar essa pessoa para conversar. Hoje em dia, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais prático. E nós vivemos nos comunicando diariamente o tempo todo. Até aquela pessoa que é mais tímida, que não gosta muito de falar, de se expor,
vai chegar um momento que ela necessita da comunicação, ela precisa se comunicar com alguém. Então, não tem como a gente imaginar a nossa vida sem comunicação. Então, vocês vejam o quanto é importante a comunicação. É você se expressar, é você falar bem, é você falar com palavras corretas, é você saber exatamente como você quer falar aquilo, de que forma que as pessoas vão estar entendendo, compreendendo aquilo que você está falando, ok? E aí, dentro da comunicação, nós temos os elementos da comunicação. Tudo isso, pessoal, vocês têm lá na apostila de vocês, tá? Vocês podem depois, a hora que eu passar as atividades de hoje, vocês podem verificar ali na apostila de vocês que essas informações a gente tem ali também, ok? Então, elementos da comunicação. São 6 elementos básicos que compõem a comunicação. O emissor, que eu já tinha falado, e o receptor. O emissor é quem envia, quem fala. O receptor é quem ouve, quem recebe. A mensagem são as palavras, os símbolos, é aquilo realmente que está sendo dito ou escrito. O canal é se eu vou passar essa mensagem através da fala, através da escrita, através de gestos, de que forma, né? Que é a forma realmente como as palavras vão chegar à pessoa que eu preciso que chegue. O código são os sinais compreendidos, palavras faladas, palavras escritas, sinais, expressões. E referente é o assunto sobre o que eu estou me comunicando. Então, são esses 6 elementos básicos que a gente possui dentro da comunicação. E aí, existe a comunicação verbal e existe a comunicação não verbal. Dentro da comunicação verbal, existem ainda alguns tipos de comunicação que a gente vai estar vendo agora. Então, uma mensagem pode ser transmitida de modo verbal, que é o modo de comunicação mais familiar e mais frequentemente usado, e ele se divide em verbal oral, que é quando eu estou aqui conversando, entrevistando, informando, né? É justamente a fala. A comunicação verbal oral é a fala, é o modo como eu falo. A comunicação verbal escrita é como eu escrevo. Pode ser uma carta, pode ser um e-mail, pode ser uma norma, um procedimento, um aviso, um comunicado. Então, é tudo aquilo que eu escrevo. Lembrando que não importa o meio que eu estou usando. Se eu estou usando um papel, um livro, um caderno, se eu estou usando, por exemplo, um celular, né? Então, se eu escrevo lá, por exemplo, no WhatsApp, ele é um meio de comunicação, é uma forma de comunicação verbal escrita, mesmo que eu esteja utilizando uma tecnologia. Existe a comunicação simbólica, que as pessoas se cercam de símbolos, as quais podem se comunicar muito e passar informação. Eu coloquei aqui do lado esse desenho ali que conta a evolução do homem, né? Se a gente visse esse desenho e ninguém falasse nada e não tivesse escrito nada, a gente consegue muito bem entender que esse desenho está mostrando a evolução do homem, né? Então, ali era o macaquinho, foi modificando até chegar ao homem que nós temos hoje. Então, também é uma forma de comunicação. E existe também a não verbal, que refere-se à transmissão de uma mensagem por algum meio diverso da fala ou da escrita. Incorpora coisas como o modo em que usamos o nosso corpo e os nossos gestos. Então, por exemplo, as charges. As charges não está escrito nada. São personagens ali, uma sequência, por exemplo, de personagens que não precisa estar escrito nada, que a gente olhando também a fisionomia e a expressão do que está sendo colocado, a gente entende aquilo que eles estão querendo falar, tá? Então, são essas as formas de comunicação que nós temos. Qual a atividade de hoje, pessoal? São 2 atividades que a gente vai fazer apenas hoje. A página 15 da apostila de vocês, a questão 1, e a página 16, a questão 2.
Então, está exatamente assim na apostila de vocês. A prof vai até mostrar aqui, ó. Página 15, essa atividade aqui que eu quero que vocês façam. E na página 16, a questão 2, essa aqui que tem essa placa de pare, certo? Vocês vão fazer na apostila, vocês vão tirar foto e vocês vão enviar lá no grupo colocando o nome de vocês. Por favor, não esqueçam de colocar o nome para que a gente consiga fazer o controle da frequência de vocês. Lembrando que cada atividade que vocês postam a foto é a presença que vocês têm nesse dia. Então, é muito importante vocês manter as atividades em dia e mandar relacionado ao vídeo que a prof mandou, né? Então, eu não consegui, de repente, mandar hoje a atividade, eu vou mandar amanhã, sinaliza de que dia que é essa atividade, até para a professora também conseguir ter o controle aqui, né? Eu e o pessoal do cenário e das empresas também. Certo, pessoal? Então é isso, nosso primeiro dia do módulo de comunicação oral escrita. Eu espero vocês amanhã para mais um pouquinho falar mais um pouquinho sobre comunicação e essas formas aí, né, de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia. Um beijo grande e até a próxima aula!